Olá pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? E essa, vamos aí corrigir, as atividades que ficaram pendentes, certo? Então peguem o livro didático de vocês e abram lá na página 42, tá? Inicie na página 41, com o texto do Johnson, e depois continua lá na página 42 com o texto do Eric Hobsbawm, e três questões aí para que vocês respondam, tá certo? Vamos ver aí, ler esses textos. São textos que falam aí sobre os pontos de vista sobre a bomba atômica, tá certo? Então, primeiro, a evidência não sugere que a capitulação poderia ter sido obtida sem o uso das bombas, no caso atômicas, né? Sem elas, teria havido luta pesada na Manchúria e uma intensificação posterior dos bombardeios convencionais, mesmo que não fosse necessária uma invasão. O uso das armas nucleares salvou a vida dos japoneses, assim como a de aliados. Então ele dá uma visão aí que a bomba aí foi um mal necessário para salvar vidas, não só de americanos, como de japoneses, também de outras partes ali que estavam ali no Pacífico. Tá? Então, esse primeiro é o texto do Johnson, o segundo texto, no caso, do Eric Hobsbawm. Os governos democráticos não resistiram à tentação de salvar as vidas de seus cidadãos, tratando as dos países inimigos como totalmente descartáveis. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 não foi justificado como indispensável para a vitória, então absolutamente certo, mas como um meio de salvar a vida de soldados americanos. Então aí o Eric Hobsbawm já coloca, que a vitória, dos Estados Unidos já seria certa, né? A bomba não foi utilizada aí, poderia ter sido indispensável, mas justificaram justificaram a utilização desta, para salvar aí, cidadãos, para ele no caso, apenas para salvar cidadãos americanos, certo? Então, após a análise dos documentos, respondam como os autores defendem seus pontos de vista. É isso que eu acabei de falar. O primeiro, no caso Johnson, ele coloca que a bomba ela foi utilizada como um mal necessário, ou seja, ela ia destruir muitas vidas? Sim. Ela ia destruir cidades? Sim, mas ao mesmo tempo ele acabaria com a guerra que de fato aconteceu, certo? Ou seja, para os americanos, ou para aqueles que defendem, no caso de Johnson, ela vai salvar vidas tanto de americanos como também de japoneses, certo? Já o Eric Hobsbawm não. Ele disse que a utilização dessa bomba era apenas para salvar vidas americanas e não para salvar vidas de japoneses, e que para ele poderia ser utilizado aí outras formas, para que a guerra acabasse, tá? Então são duas visões diferentes aí, tá certo? Questão 2. Com base nos pontos de vista dos autores, dos dois autores, você acredita que haveria uma outra maneira de resolver a situação? Tá? E aí, se vocês acham que teria uma outra maneira para resolver a situação, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Para que os colegas, possam ver a opinião de vocês, tá certo? Então, vocês vão aí colocando aqui no chat a sua opinião, tá? Então, é pessoal, eu não vou falar, vocês que vão me falar, tá certo? Na questão 3, também pessoal, quais consequências o uso de armas nucleares acarretou para a história mundial? É algo que eu quero que vocês me digam também. O que veio depois da utilização de bombas? O que vai acarretar? Quais as consequências, da utilização de bombas nucleares? Outros países vão utilizar, estudos nucleares, tá? O que vem depois da Segunda Guerra? Então, tudo isso aí vocês podem ir colocando, tá? Na resposta de vocês, né? Vocês podem pesquisar também, não tem problema, certo?
E aí vamos lá para a página 44, tá? Lá na hora do estudo. Questão 1. Sobre a Segunda Guerra Mundial, faça o que se pede. Cite 2 fatores que levaram à eclosão do conflito. E aí, vocês podem também colocar aqui no chat, mas eu vou citar vários fatores. Primeira Guerra Mundial, tá? Revolução Russa de 1917, a questão do expansionismo, né, das ideias comunistas, crise de 29, tá, que vai abalar aí a Europa, os países latino-americanos também, mas principalmente a Europa, tá, que vai sofrer muito, já estava sofrendo, a ascensão do nazifascismo, a expansão do nazifascismo também. Então, são vários os motivos, né, da eclosão da Segunda Guerra Mundial. B. Explica os motivos que levaram o ano de 1941 a ser considerado de grande relevância para o conflito. E aí a gente pode pensar em 2 países, né, no ano de 1941. Primeiro, os Estados Unidos, que vai entrar no conflito. Tá? Por que ele entra no conflito? Segundo, né, a grande justificativa será porque os japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor lá no Havaí. E aí os Estados Unidos, né, acaba entrando nesse conflito. Segundo país, a União Soviética. A União Soviética tem um tratado com a Alemanha, e esse tratado ele é quebrado quando a Alemanha, né, desrespeita aí o tratado de não agressão com os soviéticos. E os alemães passam a atacar a União Soviética, tá, querendo, né, os soviéticos eram os grandes inimigos dos alemães, e aí a União Soviética também entra na guerra. Então, são 2 países, podemos já dizer, 2 grandes potências econômicas e militares, entram nessa guerra e vão mudar aí o curso da guerra. Né, vão compor, né, o grupo dos aliados e vão aí virar o jogo. Né, os alemães, a gente já discutiu, os alemães estavam vencendo aí o eixo, né, estavam vencendo aí a maioria ou todas as batalhas, e os aliados, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, vão mudando, né, o quadro aí de vitórias que não estavam acontecendo. Questão 2. Qual a relação entre a derrota da Alemanha na Grande Guerra? Tá, e a Grande Guerra, no caso, faz referência à Primeira Guerra Mundial. Eles chamavam de a Grande Guerra. Tá? Isso vai perdurar aí até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando vão começar a chamar de Primeira Guerra. Tá? Então, qual a relação da Grande Guerra com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933? Não só o Adolf Hitler, como também boa parte da população alemã, tinha um sentimento de revanchismo com o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Por quê? Porque o Tratado de Versalhes vai colocar a Alemanha como única culpada da guerra. Tá? E aí a Alemanha vai sofrer várias punições. Eu vou citar algumas. O exército da Alemanha vai ficar bem menor, com 100 mil soldados. A Alemanha vai perder territórios, a Alemanha vai pagar vai ter uma dívida muito grande, né? Ela vai pagar uma quantia muito grande, ou seja, ela vai ser, né, a única culpada desse conflito. Tá? E aí, claro, o Hitler não queria isso, né? O Hitler propagandeava isso, e quando ele assumiu o poder, né, ele estando no poder, no alto cargo, né, o mais alto cargo da Alemanha, ele vai, né, criar meios para que a Alemanha ela se enaltecesse, né, a questão da raça ariana, a questão do expansionismo, a questão do militarismo, do nacionalismo, né, tudo isso aí vai ser colocado pelo Hitler, vai ser propagandeado pelo Hitler, tá? Para que a Alemanha superasse, para que a Alemanha se vingasse, né, dos países que colocaram ela como culpada, dos países que colocaram ela como um país derrotado na Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, é mais ou menos, né, a explicação aí para a questão 2. Na questão 3, né, qual é a relação entre os regimes ditatoriais de extrema-direita que chegaram ao poder na Europa entre as décadas de 20 e 30 e a eclosão da Segunda Guerra Mundial? É mais ou menos isso que eu falei para vocês, né?
tanto a Itália, né, de Benito Mussolini como a Alemanha de Adolf Hitler, eles queriam expandir seus territórios, eles tinham esse sentimento, né, de revanchismo da Primeira Guerra Mundial. A Itália, que estava do lado da Alemanha na Primeira Guerra, passa para o lado, né, da Inglaterra, receberia, né, e recebeu algumas colônias, mas não foi colônias que tinham tantas riquezas, que não tinham tantos minérios. E aí, no caso, a propagação, né, de ideias socialistas nesses países vão fazer aí com que esses regimes eles se surjam, né? Eles acabem surgindo e se fortalecendo, tá certo? Então, eles vão surgir, eles vão se fortalecer e eles vão se expandir. A partir do momento que eles começam a se expandir, né, eles vão entrar em choque aí com outras potências, no caso, por exemplo, da Inglaterra, no caso, por exemplo, da França, posteriormente Estados Unidos e União Soviética, certo? Então, a ascensão desses regimes ditatoriais totalitários de extrema-direita, eles vão aí, né, a partir de sua expansão, eles vão acabar, né, entrando em choque com outras potências, o que vai gerar esse grande conflito, certo? Por quê? Por exemplo, até 1939, a Alemanha tinha anexado, né, 38, os Sudetos, né, lá na Tchecoslováquia. E aí tem a Conferência de Munique. Alemanha, né, Inglaterra e França, né, na Conferência de Munique, vão ficar acordado que a Alemanha não mais, né, vai ocupar outros espaços, vai ficar apenas com o que já tinha ocupado. A Alemanha não, aliás, descumpre esse acordo e acaba né, invadindo a Polônia. Invasão da Polônia, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então, a expansão desses regimes totalitários, né, ou seja, o surgimento, né, fortalecimento, expansão. Na expansão acaba acontecendo o conflito, certo? Na questão 4, né, sobre a política de alianças da Segunda Guerra Mundial, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Alemanha, Itália e Japão eram aliados no início do conflito? Sim, podemos dizer que sim. Por quê? A ideologia que existia nos países, né, a forma de governo que existia, né, já tornavam-os aliados. Tá? Então, mesmo que aquele pacto, né, aquele tratado de tripartite, né, entre Alemanha, Itália e Japão acontecesse apenas em 1940, eles já tinham uma aliança, tá certo? Inclusive, o Japão começa seu expansionismo, né, pela China, depois vai para o Pacífico, tá? O tratado de tripartite é apenas para fortalecer ainda mais os laços, tá? Mas as alianças já tinham acontecido, né, um pouquinho antes da guerra, certo? Então, é uma alternativa verdadeira. Então, alternativa 2, Japão e Alemanha estiveram em lados opostos? Não, né? Porque no caso, se fosse assim, a alternativa A estaria, aliás, a primeira alternativa estaria errada, tá? Então, essa segunda aí é falsa. Os Estados Unidos entraram no conflito em 1941 ao lado dos alemães? Isso é falso, né? Muito falso. Antes do início do conflito, a União Soviética assinou um pacto de neutralidade com a Alemanha. No entanto, após a quebra do pacto de não agressão entre os dois países, os soviéticos mudaram de lado, juntando-se aos aliados. Né? É uma questão aí corretíssima, certo? A questão do Ribbentrop-Molotov, né, o nome do pacto, do tratado que eles fizeram. Japão e Estados Unidos estavam em lados opostos na guerra, pois ambos tinham interesses expansionistas na região do Pacífico. Verdadeiro, tá? Então, é verdadeiro aí a sequência, tá? VFF-VV, certo? VFF-VV. Questão 5. Sobre a Segunda Guerra Mundial, apenas uma alternativa está incorreta, ou seja, todas estão corretas e uma está incorreta. Então vamos lá. Após contornar as defesas francesas na linha de Maginot, os alemães invadiram a França, ocupando Paris. Né? E aí?
Está correto, certo? Em 1939, a Alemanha, invadindo a Polônia, inaugurou a Guerra Relâmpago, né, Blitzkrieg, era o início do conflito. Correto. A Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, sendo que esse acordo foi respeitado até o fim da guerra. Lógico que não, né? E aí a União Soviética, né, em 1941, acaba entrando na guerra pelo desrespeito desse pacto. Então, a letra C é a nossa alternativa, é a alternativa errada. Na questão 6, né, tem um textozinho aí, né, acho que é a última questão, certo? Diz o seguinte, ao final, quando as imagens das câmaras de gás foram reveladas ao mundo, imediatamente se começou a perguntar como isto foi possível, e a resposta logo foi deslocada da história. Não era uma ideologia irracional, trabalhava mais que outras ideologias. O componente irracional das pessoas, e o fazia de uma forma absolutamente irracional, premeditada e planejada. Aboliu os conceitos de certo e errado, de bem e mal. No seu sentido mais primário, mais elementar, aboliu a ideia de que matar inocentes era crime. E aí né, é colocado, né, a questão dos campos de concentração, né, a questão das ideologias, se estava certo, se estava errado. Tá? E aí, a que o texto se refere, né? O historiador se refere-se à Revolução Francesa de 1789? Não. Ao nazismo de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial? À Guerra do Vietnã? Ao stalinismo? À Revolução dos Cravos liderada pelos salazaristas? Claro que não, né? Claro que é aí ao nazismo de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. É assunto aí que vamos trabalhar na aula de amanhã, né, a questão dos campos de concentração, falaremos também aí do Tribunal de Nuremberg, tá? Então, são coisas que vamos trabalhar na aula de amanhã, certo? Então, nossa aula fica por aqui, certo? Qualquer dúvida aqui fala no chat ou na próxima aula, tá? Então, tenha um ótimo dia e até mais.